Olá pessoal, muito bom falar com você mais uma vez. Bom, o tema de hoje é o segredo sagrado para livrar-se do sofrimento. Estou começando hoje uma série de palestras com inspiração na minha mentoria. Eu contei em um vídeo anterior que eu tenho uma mentoria que me dá todo o suporte. É uma mentoria, a maioria de mentoria de vivos. Eu expliquei para vocês o que é uma mentoria de referência de conhecimento. Então eu tenho referência em algumas pessoas vivas que me inspiram com seu conteúdo, com seus livros, suas palestras. Tenho uma mentoria invisível também, mas o meu principal mentor nesses últimos anos é um guru jovem, Bhagwan Sri Paramahansa Nityananda Swami. Essas palestras dessa sequência que estou começando hoje vai ser baseada nos ensinamentos deste meu mentor, Paramahansa Nityananda Swami. Jaya Swamiji. E nesse tema, como livrar do sofrimento, ele traz ensinamentos maravilhosos, fáceis, práticos, muito interessantes. E eu quero compartilhar isso com vocês, dentre outros temas dessa sequência de palestras, ok? Eu sou o Anildo, Master Coach e terapeuta holístico. Então vamos lá. A maioria dos sofrimentos que assolam a todos nós, a humanidade inteira, uns mais, outros menos, tem origem no mental, no cabeção. E eu estou falando de sofrimentos emocionais, psicológicos, espirituais e físicos também. Como pode sofrimentos físicos ter origem no mental? Sim, tem, é óbvio. Todos nós sabemos disso. Nós podemos criar com nossos pensamentos, nossas crenças, nossos medos, podemos criar padrões que, sem dúvida nenhuma, pode somatizar. É o termo que nós conhecemos. Podemos somatizar transtornos emocionais, psicológicos, traumas e assim por diante. Então, muitas das doenças físicas são psicossomáticas. São doenças que viraram doenças no corpo físico, mas que começaram no campo mental, no campo emocional, psicológico, assim por diante. Doenças como câncer, diabetes e muitas outras doenças podem e são causadas por este caminho aí. São sofrimentos que começam no cabeção, ok? Inclusive viroses. Mas como a mente pode causar um sofrimento, uma doença de origem viral, bacteriana? Diminuindo as defesas. Não é que a mente vai produzir um vírus ou produzir uma bactéria. O que a cabeça vai fazer, o que os pensamentos negativos, o que a doença mental pode fazer é reduzir as defesas. E uma vez que as suas defesas caíram, a sua imunidade baixou, esses então oportunistas, vírus, bactérias, podem então trazer transtornos físicos. Então a maioria das doenças, a exceção praticamente são os acidentes, que ainda podemos até relacionar alguma coisa do emocional. Mas vamos deixar isso de lado. Os acidentes que são, vamos dizer assim, involuntários, que não tem nenhuma participação, é praticamente a única exceção que não tem uma influência do mental, do emocional. Logo, se a gente acredita nisso, se a ciência vem comprovando isso, de que a maioria absoluta das doenças partem daqui, a solução também deve partir, não é? Então, é muito importante fazer o tratamento para livrar-se do sofrimento nessas duas frentes. Não adianta a pessoa resolver só os problemas físicos se não cuidar do que está gerando isso. Por isso é importante fazer terapia, psicoterapia, procurar um bom psicólogo quando necessário, procurar um psiquiatra. As terapias integrativas hoje, como é o meu caso que trabalho com terapias holísticas, tudo isso pode ajudar e você, podendo, pode recorrer a tudo isso. Aí está a palavra que complica para muita gente. Podendo, tem muita gente que não pode.
Às vezes eu posto alguns vídeos explicando sobre isso, que é muito importante a pessoa atacar o problema com todas as frentes, e alguns comentam, olha, mas precisa de dinheiro, eu não tenho dinheiro para ir a médico, para ir para psicólogo, para nutricionista, como você sugere, para procurar o terapeuta, eu não tenho dinheiro para isso. E é verdade, muita gente não tem. Alguns têm, e a esses eu recomendo que procure todas essas ajudas, porque com certeza será mais fácil para resolver, será mais rápido. Aqueles que não têm, e é principalmente para estas pessoas que têm mais dificuldade de recursos financeiros para bancar um tratamento mais amplo, mais holístico, atacando em todas as frentes, que eu quero trazer os ensinamentos de Paramahansa Nityananda Swami. Porque ele traz técnicas que você pode fazer em casa, muitas delas. A maioria delas você pode fazer em casa. E eu estou trazendo para vocês agora porque eu testei em mim. Já tem alguns anos que eu venho acompanhando o Nityananda, venho escutando. Primeiro eu olhei assim, nossa, o que esse menino, porque ele é muito jovem, o que esse menino tem para ensinar para mim, que estou muito mais velho do que ele. Depois eu vi que ele tinha muito, depois que eu vi que ele tinha muito mais, depois eu vi que ele tinha muito mais, muita coisa para me ensinar. E hoje eu estou com ele todos os dias. Eu vejo todos os dias, leio coisas sobre ele todos os dias, porque realmente ele tem transformado a minha forma de pensar e a minha forma de ver as coisas e aberto portas que de outra forma eu não tinha conseguido. E como ele tem algumas técnicas que você pode praticar em casa, sozinho, de graça, eu quero compartilhar com você. Porque é livre, ele está falando isso aí no YouTube, algumas pessoas podem ver diretamente no canal dele, mas está em inglês, tem alguns canais que traduzem, tem legenda em português. Então eu estou aqui compartilhando ensinamentos do meu mentor para esse tema que você pode utilizar com segurança em casa. Então já estamos de acordo que a maioria dos problemas e sofrimentos mentais, emocionais, físicos, espirituais tem origem no mental. Padrões de pensamentos e padrões de comportamentos. De onde vêm esses padrões de pensamentos e comportamentos? Vêm de alguns traumas. Eles são construídos a partir de eventos que aconteceram na nossa vida desde o momento que nascemos. Quando nós nascemos, quando chegamos ao planeta, nós chegamos com um programa operacional instalado. Vamos imaginar assim, quando você compra o seu celular, ele tem lá um programa operacional instalado, que pode ser o Android ou pode ser o programa da Apple. Aí você vai colocando os programas que você quer, né? Você vai construindo aquilo que você quer utilizar dentro daquele programa operacional. Nós viemos também, os nossos átomos, o nosso DNA, já está escrito ali, já estava escrito desde aquela primeira célula que foi fecundada, no momento que você surgiu, como uma esperança, que você era apenas uma célula, ali naquele DNA, ali naqueles átomos, já estavam gravados o seu formato físico, como é que seria a sua aparência, qual era o objetivo da sua vida, que você era para ser alegre, feliz, próspero, abundante, leve para desfrutar de todas as belezas do planeta. E foi dado a você também um espaço, vamos dizer assim, um espaço naquele HD, para você colocar novos conteúdos. Estava a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, para você colocar novas crenças, novas vibrações, novas energias, para você ser feliz do jeito que você quisesse. O Criador não queria que você fosse um robozinho, uma marionete. Ele queria que você fosse um parceiro, uma parceira, para desfrutar disso aqui do seu jeito, seu jeitão de ser, entende? Como é que você queria ser feliz? Eu quero ser feliz dessa forma, sendo profissional de tal área, eu quero ser casado, eu quero ser solteiro, eu quero... não sei. Cada um escolhe o seu jeitão de ser feliz. O Criador queria dar essa liberdade de escolha para cada um. E nós fomos escolhendo. E fizemos escolhas muito boas. Muitas delas. Mas algumas não foram boas. É a essas escolhas que nós chamamos de crenças. Algumas são boas, que fazem com que a gente tenha sucesso, tenha bons resultados em algumas áreas. E algumas são bloqueadoras, são negativas, e normalmente elas são sucedidas por algum evento traumatizante que nos incomodou e que você não teve completude
Swami Nityananda fala exatamente essa palavra. Você não teve completude, você não foi capaz de ser completo diante daquele evento. E deixou que o ego, então, construísse uma vibração inadequada. E essa falta de completude virou um padrão. E este padrão se repete dentro de você, fazendo com que em alguns momentos você seja tímido, em alguns momentos você seja meio acanhado, você não tenha coragem para agir, vive só reagindo diante dos problemas e dos desafios que a vida apresenta todos os dias. Então você perde a autenticidade, perde a alegria de viver, faz escolhas que você não faria se tivesse com completude, casa com quem você não gostaria de casar, talvez só para fugir de alguma realidade, para resolver algum problema. Admite que ama alguém por carência. E todas essas coisas vão construindo um peso que a sua vida vai ficando difícil de carregar. Você acaba concordando com ideias de pessoas que na verdade você não concorda. Isso na escola, professores, da própria família, pais, mães. Tem coisas que os pais estão errados. E você, em nome de um respeito, em nome de uma reverência, em nome de qualquer coisa, vai aceitando aquilo, vai engolindo. Tudo aquilo que você engole sem realmente aceitar, vai virar um padrão, vai virar uma crença, vai virar uma dor ou um sofrimento. E não precisa ser assim. Mas infelizmente é assim que está, não é verdade? Para muitos. E para muitos aspectos da vida, às vezes você está bem numa área, mas não está bem em outra. Como resolver isso? Essa coisa das crenças, dos padrões. Olha, aqui comigo eu tenho algumas ferramentas que eu utilizo. E algumas têm tido muito sucesso, algumas pessoas têm sido assim maravilhosamente atendidas e resolvido problemas antigos com muita rapidez. É o Theta Healing. Eu trabalho com barras de Access, trabalho com a terapia reprogramação vibracional e coaching. O sistema de coaching também pode ajudar muito, especialmente nas áreas mais ligadas ao trabalho, à profissão e etc. Então, essas técnicas, elas existem e ajudam. Normalmente são caras, porque esses cursos são muito caros. E aí algumas pessoas não têm recursos para fazer um tratamento mínimo aí de 7 sessões. O ideal seria 21 sessões. E algumas pessoas fazem uma só, já tem uma melhora, mas não consegue dar seguimento. Então o que eu sugiro é, aqueles que podem, procurem essas técnicas, procure um psicólogo, procure ajuda de médico, procure todas as ajudas. Procure alguém de Theta Healing, se estiver aqui por perto pode me procurar. Mas quem não pode fazer esse exercício que eu vou passar para você. Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, você vai marcar todos os dias uma reunião com você. Uma reunião de mudança. Eu imagino que você tem muito interesse em mudar a sua vida para melhor. Eu acredito que você tem muito interesse em mudar alguns padrões de comportamento e de pensamento que têm atrapalhado muito a sua vida. Então, se você não tem recursos, faça isso. Se você tem recurso, faz as 2 coisas. Faz isso com o seu terapeuta. Se estiver aqui por perto, vai fazer isso comigo por perto para te apoiar. Eu quero dizer que todas as pessoas que resolverem fazer esses exercícios que eu vou passar, vão fazer esses exercícios com o apoio da energia do Guru vivo Nityananda. Porque eu estou conectado com ele. Eu estou conectado com a fonte o tempo inteiro. E se você resolver colocar isso em prática, mentalizando essa dica que eu estou passando para você, mentalizando a minha energia, você vai estar conectado com a fonte do Criador, você vai estar conectado com o meu Guru, Paramahansa Nityananda Swami. Então você vai ter um reforço, você não vai estar só nessa prática. E aqueles que podem estar comigo na clínica ou falando comigo pelo Skype. Então o primeiro passo, você vai marcar uma reunião com você todos os dias. Uma reunião de meia hora. Você pode ficar sentado ou deitado e começa a perguntar com um caderninho na mão e uma caneta. Você vai começar a perguntar para você
perguntar para o seu corpo: de onde vem essa minha tristeza? De onde vem essa minha timidez? Quando foi lá na infância ou na minha adolescência, na minha juventude, quando foi que aconteceu alguma coisa que começou isso? E aí você faz essa pergunta e vai fazendo outras e vai esperando e de repente vem uma lembrança. Você lembra de algum episódio que aconteceu na sua vida e que aquilo te incomoda até hoje. Você anota esse episódio. Quando lembrar outro, você anota. E você faz isso durante uma semana, 7 dias. Só anotando episódios. Depois, você então já cumpriu aí o segundo passo. O primeiro passo é marcar uma reunião com você todos os dias. O segundo passo é anotar todos os episódios que você lembrar que realmente te incomodam e que podem ter sido a causa dos traumas, das dores que você carrega até hoje. Às vezes que você foi humilhada, às vezes que você acha que foi preterido, que seu pai e sua mãe deu um bolo para o seu irmão, não deu para você, deu um sapato para sua irmã e não deu outro para você, privilegiou alguém em detrimento de você, na escola um olhar da professora que te incomodou, um colega que te bateu e você não teve completude para revidar ou para fugir ou para perdoar, coisas desse tipo. Vai anotando tudo. E depois nós vamos fazer o terceiro passo. O terceiro passo, você vai separar um tempo em que você estiver tranquilo, sozinho, pode até botar uma musiquinha, e você vai, deitado ou sentado, lembrar de um episódio. Você olha na sua lista, pega um daqueles episódios e você vai com o seu pensamento, com a sua lembrança, lembrar desse episódio. Não tem nenhum risco. Isso não vai ser feito com hipnose, não vai ser feito com regressão, não vai ser feito com nada. É com os recursos que você tem, sua memória, sua lembrança. Você vai lembrar do episódio. Você hoje, uma pessoa adulta, lembrando do episódio, por exemplo, que aconteceu com você quando você era criança. Você lembra. Quando você lembrar bem do fato, que ele chegou claro na sua memória, você vivencia o fato novamente. Como se você fosse a criança. Vivencia o fato do jeitinho que o fato aconteceu. Se foi uma bronca que seu pai deu, alguma coisa, você escuta a bronca de novo, sinta como foi que você reagiu. Se você chorou, você pode chorar. Se você não chorou, não chore. Mas se você ficou triste, fique triste. Isso vai durar 1 minuto, 2, 3 no máximo. Cada revivência dessa. Cada reviver desse deve durar no máximo 3 minutos. Você revive, experimenta todas as emoções e volta. Não peça nada, nem para Deus, nem para o universo, nem para ninguém. Não fala assim, me tira dessa emoção, me ajuda a perdoar meu pai. Nada, você revive e volta. Respira 3 vezes, vai lá e revive de novo. Volta para a mesma cena e revive a cena pela segunda vez. Revive com todas as emoções que você conseguir reviver, você reviva. Terminou de reviver, volta de novo para o seu lugar, para a sua cama, para o lugar onde você está. Respira de novo 3 vezes profundo e volta a 3ª vez. Revive toda a cena novamente. Volta e depois revive 4 vezes e depois 5. Quando você chegar lá na 5ª vez, você vai ter uma surpresa muito grande. Você vai tentar reviver a cena e ela não te diz mais nada. Você não consegue mais sentir emoção nenhuma. Você vai ver, você vai achar até engraçado. Você vai achar até que estava certo. Você vai reviver a cena, vai olhar a cena e volta. Se você conseguir fazer isso, Nityananda, e eu acredito, diz, com esse experimento você deletou o padrão. A lembrança continua, mas não vai te dizer mais nada. Não vai representar mais nada. E aquele padrão, porque o que está te incomodando não é a lembrança. Você não fica lembrando daquilo o tempo inteiro. É o padrão que fica aí na sua vida o tempo inteiro fazendo você ser tímido, ser fraco e assim por diante. Esse padrão vai ser neutralizado se você reviver a cena 5 vezes sem sair do lugar. Eu escuto isso há anos. Nityananda falando isso. E às vezes parecia que estava falando para mim. Eu vendo nos vídeos do YouTube, lendo os livros dele.
Mas eu achava simples demais, bobo demais. Eu disse, mas não pode isso funcionar desse jeito. Não pode ser assim tão simples. Se tivesse aí pelo menos um Theta Healing, se tivesse aí uma barras para dar o suporte, mas sem nada, será mesmo que isso funciona? Então eu resolvi testar. Fiz os passos, minha listinha, e aí comecei a buscar. E eu me lembrei de um ponto, porque eu sempre tive, até algum tempo atrás, uma sensação de que eu era menos importante do que os outros. Se eu ia fazer uma palestra e tinha outros palestrantes, eu achava que todos os outros eram estrelas e eu estava ali para fazer a minha e ia fazer a minha. Então eu sempre ficava pelos cantos, não tinha coragem de me expor, escrevi livro, não fui para frente porque eu achava que meu livro não merecia destaque nas livrarias. E quase sempre em todos os assuntos eu ficava achando que as outras pessoas eram melhores do que eu. Que eu era preterido, que de alguma forma sempre as pessoas importantes iam escolher outros e não a mim. E acaba que isso acontecia. Porque era assim que eu tinha o padrão. Então eu chegava num lugar, eu já me colocava de um jeito, com uma vibração, em uma posição, que eu não era escolhido, que eu não era visto, que eu não era notado, que eu não era valorizado, porque nem eu me valorizava. Então eu fiquei perguntando, o primeiro item, lembra que é ficar perguntando para o corpo? E eu fiquei me perguntando e me lembrei de um fato. Quando eu tinha 4 anos, eu vivia com a minha avó, com meus avós, porque a minha mãe tinha morrido, eu nem conheci, morreu, não tinha nem 1 ano de idade. E eu fui morar com meus avós, pobres de Maré Desci. E meu pai foi morar numa fazenda, trabalhava lá e vinha visitar a gente assim a cada 2 meses. E um dia ele veio visitar, eu acho que era Natal, eu não me lembro, porque ele trouxe presentes, que era uma raridade, até porque ele não tinha. Então ele trouxe 2 carrinhos. Para o meu irmão mais velho, ele trouxe uma caminhonetezinha vermelha, linda. E para mim ele trouxe um Fusca. O Fusca já era, na minha visão, muito mais feia do que a caminhonete. E o Fusca era muito menor. A caminhonete era 2 vezes o tamanho do Fusca. E o meu Fusquinha era verde. E de plástico, aquele plástico assim que tinha aquelas bordazinhas para cortar ainda, parece que foi mal acabado, feito numa prensa. E a caminhonete não tinha defeito. E ele deu a caminhonete dentro de um saquinho para o meu irmão e me deu o Fusquinha na mão. Eu fiquei muito triste. Mas eu fiquei muito triste com aquilo. Porque eu queria aquela caminhonete. E eu não tinha o que dizer. Eu não tinha nem intimidade com meu pai para reclamar, porque a gente não vivia com ele. Minha mãe morreu, ele foi para lá, vinha de 2 em 2 meses e me dá um carrinho, ainda ia reclamar. Mas olha, eu não tinha graça de brincar com aquele carrinho. E meu irmão ficou numa alegria, numa felicidade, saiu mostrando para os amigos, foi fazer estradinhas, fazer ponte, fazer rios e tal, e passando lá com a caminhonetinha amarrada no cordão, puxando. E eu com meu Fusquinha, eu não tinha nem coragem de brincar. E quando brincava não tinha muita graça. Mas eu fiquei muito triste mesmo com aquela situação. Eu achava que meu pai não gostava de mim e tal. Um tempo mais tarde, já adulto, eu tentei trabalhar isso. E a pessoa que me orientou disse, olha, perdoa seu pai, porque quem sabe ele talvez nem pensou sobre isso, o dinheiro só deu para comprar desse jeito. E eu ficava lutando comigo mesmo. Sim, se o dinheiro não dava para comprar 2 caminhonetes, podia comprar 2 Fuscas então, não sei. Ou então que o Fusca fosse pelo menos do tamanho da caminhonete. E se só dava para comprar daquele jeito, por que a caminhonete foi para ele e não foi para mim? Por outro lado eu pensava, se a caminhonete tivesse vindo para mim, meu irmão ia ser o triste. Então de todo jeito era ruim. O importante é que eu não consegui resolver isso com essa ajuda que eu busquei. E nunca resolvi. Mas eu sabia que isso estava lá. E nesse dia que eu estava fazendo o exercício que Nityananda ensinou, me lembrei desse episódio e voltei para lá. E eu fui na lembrança, sem hipnose, sem regressão, sem nada. Me lembrei do fato, eu tinha 4 anos, lembrei do meu pai chegando, entrando, falando com minha avó e conversando com a gente. Depois foi lá, pegou o saquinho com a caminhonete, entregou para meu irmão. Depois pegou o Fusquinha, me entregou. Me senti triste. Me vi nos dias seguintes sem querer brincar.
me senti rejeitado, me senti realmente desqualificado, me senti sem merecimento e menos importante, e assim ficou. Revivi esse fato com todas as emoções, voltei para o adulto, triste, sentia que o meu corpo estava sentindo aquela tristeza. Respirei fundo 3 vezes, voltei para lá, revivi a cena novamente, praticamente a emoção estava igual. Voltei de novo para o adulto que estava na cama, respirei 3 vezes, fui para lá. Na terceira vez, parece que eu já não estava nem aí mais para aquilo. Se meu pai deu Fusca, se deu caminhonete, era uma cena, aconteceu, já não precisou de eu justificar, fazer julgamento, pensar que aquilo estava certo, que estava errado. Não, vi o fato, já não teve muita graça. Na 4ª vez eu já pensei que já bastava, porque realmente já não tinha mais nenhum sentido, não tinha mais dor. Eu simplesmente não gostei daquilo e acabou-se. Na quinta vez zerou. Tudo bem, lá isso funcionou. E como é que ficou a minha vida em relação a isso, em relação a esse tipo de padrão de não aceitação, de sensação de ser rejeitado, de ser preterido? Olha, eu quero dizer que isso mudou, mas mudou assim, da água para o vinho, mudou radicalmente. Eu não sinto que sou melhor do que ninguém e não sou, mas também não sou pior. Eu sinto que sou capaz, que eu mereço, que eu me basto, que se alguém puder compartilhar comigo alguma coisa é muito bem-vindo, se não puder, eu compartilho, eu tenho para compartilhar o que eu puder compartilhar. E é isso. Realmente a minha vida mudou, mas mudou muito. E é isso que eu estou trazendo para você. Eu demorei muito a acreditar no que Nityananda me ensinou para resolver esses problemas. E eu resolvi muitos. Eu estou contando para vocês esses que eu tenho coragem de contar, mas tem uns aqui que são tão cabeludos que eu não tenho coragem de contar. Mas que eu fiz a prática e resolveu, e eu estou vendo a minha vida mudando. Então, gente, olha, de graça. É de graça. Experimente. Quando você fizer sua lista, se você encontrar alguma demanda que é muito pesada, não faça sozinho. Aí busca ajuda. Busca ajuda do seu pastor, do padre, da sua madrinha, do seu amigo, do psicólogo. Busque ajuda. Se você achar que não dá conta de ir lá sozinho, para uma pessoa que está perto para te dar o suporte. Mas aqueles assuntos como esses que eu contei, do carrinho, outras coisas que foi mais simples que você vivenciou, faça sozinho, sem medo. Faça sozinho. A sua vida vai mudar sem você gastar dinheiro, sem você ter problemas nenhum, sem correr nenhum risco. Porque se esses padrões estão aí, fazendo você sofrer timidez, limitações, não consegue aprender língua, não consegue estudar, não consegue emprego, não consegue ganhar dinheiro, vivendo aí na miséria por causa desses padrões, tudo que esses padrões podiam fazer de ruim para você já está fazendo. Não tenha medo de voltar lá e revivê-los. Eu garanto para vocês que funciona, e eu não garanto baseado só na minha experiência. A minha experiência já validaria o que eu estou ensinando para vocês. Mas eu estou falando baseado no ensinamento de uma pessoa que sabe o que está dizendo. Uma pessoa que está ligada com a fonte e que está ensinando isso com conhecimento transcendental. Então, experimente. Não custa nada. E se você curte esse tipo de conteúdo, eu vou pedir que você dê um joinha. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. E eu agradeço muito a sua audiência e espero você no próximo vídeo.